Conversas Cruzadas. Apresentação: Renato Igor. Alô, amigos, boa tarde, obrigado pela companhia aqui, CBN Floripa, um bom feriado para você, cuidado no trânsito, agora deu uma paradinha, né, uma leve estiagem aí no tempo, muita chuva desde a madrugada, desde a manhã, esse problema da chuva que atinge o estado de Santa Catarina, em especial, você pega no Vale de Itajaí, a Oktoberfest na noite de hoje, ela foi suspensa, uma medida de bom senso, né? A questão de segurança que tem que estar em primeiro lugar. E aqui em Santa Catarina seguimos, né, nessa situação de monitoramento, de acompanhamento, de acolhimento, de retirada das famílias em áreas de risco, em áreas alagadas. Na Grande Florianópolis a situação é mais tranquila, né? Chove menos aqui do que em outras regiões. E tem outras características geográficas, estruturais e por aí vai. Bom, o nosso assunto hoje, estaremos ainda ligados na questão da chuva, nem poderia ser diferente, mas um assunto tão grave quanto, porque tem a ver também com a preservação da vida, é a questão da obesidade. Eu estou com números aqui, a última atualização que eu peguei é 2019, mas não deve ter mudado muita coisa. Associação Brasileira para Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica. Então está aqui, né? Tem um mapa da obesidade. População em excesso de peso, 55,4%. Homens, 57%. Mulheres, 53%. Acima do peso. Agora, obesidade. Obesidade não é a mesma coisa que excesso de peso. Mas os especialistas vão explicar para a gente qual é a diferença. Obesidade, 19% da população, quase 20%. Homens, 18%, mulheres, 20%. Nós vamos tratar das implicações disso no sistema de saúde, na vida das pessoas, na qualidade de vida, no custo do sistema de saúde. Enfim, é um assunto super complexo. Bom, hoje aqui conosco nós estamos com o Dr. Nicolas Cruel, que é médico, cirurgião bariátrico. Doutor, obrigado pela sua gentileza. O professor Rodrigo Delevati, que é professor de Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina, líder do grupo de pesquisa em exercício clínico lá na UFSC. Também online aqui conosco estão a doutora Luísa Adler, que é médica endocrinologista e metabologista, e na largada do programa, primeiro agradecer o pessoal que vai tratar desse assunto obesidade, na largada do programa nós vamos conversar com o secretário de Segurança e Ordem Pública em Florianópolis, rapidamente para nos traçar um cenário em função da chuva, se tem alguma região que mais preocupa na nossa região, o secretário Araújo Gomes. Secretário, daqui a pouco, daqui a pouco o secretário conversa aqui conosco. Bom, pessoal, obrigado pela gentileza, você em casa pode participar do programa via WhatsApp CBN 991813800. Doutora Luísa, está nos acompanhando bem aí? Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, aqui está tudo certo. Maravilha, agradeço porque hoje feriado, a turma aí está mobilizada, atendeu o nosso convite, então eu agradeço demais. Doutora, é isso mesmo, esses dados aqui que eu falei na abertura, eles estão atualizados, embora de 2019, mudou muita coisa, qual é o tamanho do problema? Olá, tudo bem? Então, o problema realmente é grave, né? Os dados que você passou realmente estão atualizados, comparados ao CISVAN, que a gente tem hoje como referência também, né? E a tabela da SBEM. Então, realmente está bem compatível os dados. Nós temos hoje Santa Catarina num ranking de 5º lugar, como estado mais acometido de obesidade, né? Então, igual você comentou, existem os estados mais acometidos com sobrepeso e os que mais acometidos por obesidade. Para sobrepeso, nós temos em primeiro lugar o Rio Grande do Sul, tá? Mas ele está mais para trás na questão de obesidade. E agora, em questão de obesidade, Santa Catarina está em 5º lugar mesmo, e isso representaria 60,2% das pessoas acima do peso e uma média de uns 15% de pessoas realmente com obesidade no nosso estado.
Olha só, curiosa essa informação, né? Daqui a pouco eu quero entender dos nossos debatedores aqui o porquê disso. Qual é a fonte dessa informação, doutora? Essa fonte pelos dados do Cisvan, que eu Nossa. achei aqui como última referência, Ah, tá? entendi. Mas realmente é uma situação crítica. Se a gente for comparar, houve um incremento de 2012 para cá de 1.300%. Tínhamos 28 mil pessoas e aumentou para 398 mil ano passado. Então, aumentou muito, realmente. Foi bem crescente. Imagino que o home office deve ter alguma coisa a ver com isso. É turma mais em casa, se mexe menos, talvez, né? Talvez, mas daqui a pouco o pessoal vai falar sobre isso. Bom, doutor Nicolas, acho que o secretário já deixou a bola quicando aqui. A quem se destina a cirurgia bariátrica? Qual é o público-alvo? Não basta, eu quero emagrecer, não é para esse público, né? Não. Então, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite da gente estar aqui debatendo. E como o secretário falou, né, melhorou a qualidade de vida. O que a gente tem que entender primeiramente? Obesidade é uma doença. Então, a pessoa com obesidade, ela está doente. Às vezes ela pode estar assintomática, não está com outras doenças associadas, porque normalmente a gente escuta ela falar, mas eu sou obeso, mas eu sou saudável, não tenho nada. Não, mas está com uma doença. A gente tem que indicar um tratamento, não é a primeira coisa a cirurgia no paciente, a gente tem que tentar as mudanças de hábito, né? Com educador físico. Já antes? Já antes, né? Antes de a gente chegar na cirurgia. Sim. Né? A gente não vai operar o paciente que simplesmente acordou e decidiu, não, hoje eu quero emagrecer com cirurgia. Não, o paciente que chega a gente, ele já passou por tratamento, já tentou, já teve falhas em tratamento clínico, nutricional, então teve outras etapas até chegar na gente. E uma coisa que a gente tem que ver, a gente primeiro tem que calcular o índice de massa corporal desse paciente. Como é que se calcula? A gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Tá. A gente vai ter um número. IMC acima de 30 já está considerado como obeso. Obesidade grau 1, de 30 a 34,9. Uhum. A partir de 35, é onde já está com indicação à cirurgia, caso tenha alguma comorbidade associada. Hipertensão, diabetes, dores articulares, aí entra um vasto leque para ser indicativo de cirurgia. Ou IMC acima de 40, onde somente a obesidade já tem indicação para cirurgia. Claro que esse paciente tem que passar por uma equipe multidisciplinar, né, tem que passar por uma avaliação com endócrino, com psicólogo, com nutricionista, para aí sim estar com indicação a ser realizada a cirurgia nesse paciente. Daqui a pouco eu vou querer novamente a opinião da doutora, porque às vezes o cara que não enfrenta esse problema, ele pode pensar de forma leviana, imagino eu, o seguinte: puxa, mas aí falta força de vontade, falta disciplina. Imagino que nem sempre é só isso, às vezes tem questões físicas, químicas, né, do próprio organismo que impedem o cidadão de conseguir emagrecer. Não é só o hábito alimentar, né, questões hormonais. Né? Deixa mais dificultoso para te fazer teu dia a dia, né, com a obesidade. Sim, sem dúvida. Professor, o seguinte, o secretário falou agora há pouco, né, porque faz muita atividade física e tal. Imagino que pro militar, estou falando em linhas gerais, talvez seja mais fácil também passar por esse tipo de procedimento em função da disciplina que já vem desde sua formação. Como é que o senhor é pesquisador também nessa área, né? É difícil fazer alguém se mexer? Digamos assim, vamos lá, começar a enfrentar o excesso de peso, enfrentar a obesidade. Primeiramente, boa tarde. Bom, antes até eu queria colaborar um pouco nos dados, se me permite, tá? Porque em 2023, agora, o Vigitel, que é uma pesquisa de vigilância de fatores de risco por telefone, somente com capitais, ela mostrou os dados e Florianópolis, ela tá com realmente, ela preocupa, porque já era alto, né, e aumentou um pouquinho, então o que era 19% já está em 21,9% obesidade nesse ano, né, 22%, dá para arredondar, e 56 ponto alguma coisa por cento de excesso de peso. Então, se a gente somar aí, a gente chega a 78% das pessoas que não são eutróficas, então que estão com MC acima de 25. Para mim, uma surpresa gigantesca. Porque eu sempre escutei aqui, não, mas que Florianópolis aqui já pelo hábito da praia tem aquela lógica, não, porque lá praia, os corpos mais expostos e tal, a turma se cuida mais e tal.
E não é o pior cenário, Mas né? aqui faz frio, né? E não é o pior cenário, né? Na verdade, isso é um fenômeno que não é nem nacional, é mundial, então Sim. é uma pandemia, né? Porque é um evento... Mas, enfim, em relação ao exercício, acho que é importante destacar que fazer uma pessoa se mexer talvez não seja tão difícil, mas fazer ela ter uma prática sustentável de atividade física é muito difícil. Porque algo que entra na rotina somente por disciplina, por um objetivo clínico puramente, é muito difícil, é sustentável. A questão é que o senhor falou da outra vez aqui, né? Tem que fazer algo que gosta, que lhe dê prazer, né? E é difícil porque tem que ter alguma motivação intrínseca envolvida, né, que é alguma coisa que realmente faça sentido, e assim, a gente consegue às vezes doses de exercício para uma pessoa com obesidade, para não machucá-la, para ser segura, que não vão ser doses que vão emagrecê-la. Uhum. Então, assim, a gente não vai conseguir um gasto calórico pela atividade física expressivo. Isso seria, às vezes, inseguro ou muito dolorido, enfim. Então, ele vai conseguir o emagrecimento pelo processo de mudança de comportamento gradual, multifatorial, né? Em alguns casos chegando à cirurgia bariátrica, mas assim, a gente defende que tem que mostrar os outros benefícios do exercício que são tão importantes para o obeso. Aptidão cardiorrespiratória, manutenção de massa magra, N benefícios, inclusive na questão de saúde mental, de autoestima, sono. Porque começar a fazer exercício porque vai mexer na balança ou no espelho, isso não vai acontecer. É difícil. Acho que o senhor utilizou, eu acho que foi o senhor que utilizou a seguinte expressão no programa anterior. Foi aquela história assim, acha a tua tribo. Mais ou menos isso, menos isso, acha a tua tribo, porque hoje a gente tem tantos exemplos próximos até, de pessoas que não praticavam esporte. Uhum. E de repente o cara se achou no beach tênis, na bike, na corrida, que hoje tem grupo para tudo, né? E é o que eu falo para os pacientes, né? Eles têm que, depois de 30 dias, eles estão liberados a qualquer atividade física. Acho que tu gosta. Exato. Não tem que ser academia, não tem que ser correr, acho que gosta, às vezes se for academia, pode ser também, né? Mas e outra coisa também que estava falando ali, o paciente, às vezes ele não faz planejamento a longo prazo. Ele não se planeja assim, não, vou fazer um projeto de emagrecimento para daqui a 2 anos eu estar no peso que eu quero. Não, ele quer em 1 mês perder 30 quilos. Pensamento mágico. E eu acho que vocês, os dois doutores, né, eu acho que vocês devem concordar que assim, isso já era para nós, da saúde em geral, um desafio e está cada vez pior porque a lógica do imediatismo deixa, né, a gente concorre com muitas vendas rápidas, né? Exato. E aí é difícil a gente convencer que é um processo gradual, que tem baixas no processo. E... Justamente. Doutora Luísa, que é médica endocrinologista, às vezes não é só falta de vontade, disciplina, tem questões hormonais, enfim, do próprio organismo. Explica pra gente isso, por favor. Exatamente. Igual foi muito bem colocado, a gente tem que avaliar a doença como realmente falar em doença mesmo, né? A obesidade hoje em dia é uma doença. E principalmente fatores genéticos, né, hereditários. Então, assim, os fatores genéticos precisam ser muito bem avaliados. Então, existem pessoas, a gente pode ver isso na infância, que nascem já obesas, né? Crianças obesas, a vida inteira obesa. Então, obviamente, fatores ambientais, psicológicos, tudo vai influenciar. A gente vive hoje uma sociedade que a gente fala que é obesogênica, né? Os nossos hábitos são terríveis. Nós consumimos muitos ultraprocessados, ainda mais agora com o trabalho remoto, as pessoas estão cada vez menos ativas. Então, a gente não fala nem só em sedentarismo, mas também em inatividade física. As pessoas estão cada vez mais sentadas, não se mexem durante o trabalho. Isso culmina nesse aumento, igual o senhor colocou na questão da pandemia, com certeza foi um fator desencadeador por trocar o trabalho presencial pelo remoto. Então, assim, a gente sofre bastante com isso. Então, eu coloco aí como fatores genéticos extremamente importantes também. E doenças metabólicas, né? A gente tem que pensar em doenças que envolvem hormônios e glândulas, como, por exemplo, os níveis de cortisol, doenças da tireoide, que muitas pessoas esquecem de avaliar na rotina. Tudo isso pode culminar também num processo de ganho de peso. Então, tudo precisa ser bem avaliado. O doutor Nicolas, quais são os tipos de cirurgia bariátrica que existem? Então, hoje a gente tem diversas modalidades de cirurgia bariátrica. Claro que as duas mais feitas, né, aqui no Brasil é o bypass e o sleeve. Para a gente entender basicamente, o sleeve, que foi o que o secretário fez, que ele comentou,
é como se a gente tirasse em torno de 90% do estômago. A gente faz uma gastrectomia vertical. O estômago fica igual uma banana. Ele vai fazer somente uma restrição nesse paciente. Já o bypass, além da gente mexer no estômago, deixar ele pequeno, a gente vai fazer um desvio no intestino. A gente conta em torno de 1 metro, 1,5 metro e traz essa porção lá para cima. Ou seja, o alimento vai entrar em pequena quantidade pela restrição e não vai absorver esse montante do alimento nessa primeira porção do intestino, os primeiros metros ali, já vai cair mais à frente. Com isso, as 2 cirurgias, o paciente vai emagrecer, mas assim, o que eu sempre falo, independente com cirurgia ou qualquer método, né, de atividade, se a pessoa não se cuidar a longo prazo, vai ter o reganho de peso. Tá, agora, doutor, tem diferença de indicação para esses 2 tipos de cirurgias que o senhor falou? É individualizado, é de cada paciente. Depende muito das comorbidades, do tipo de paciente, do hábito que é o paciente. Vamos supor, um paciente que ele é beliscador, que gosta de ficar o dia inteiro beliscando. O sleeve talvez não seja uma cirurgia tão ideal para esse paciente beliscador, porque eu comparo muito o sleeve com o funil. O funil tu enche com água e esvazia. Tu vai lá, enche de novo, esvazia. No sleeve é a mesma coisa. Se a pessoa for beliscadora, come, tá satisfeito, espera meia hora, 1 horinha, esvaziou, volta a beliscar. Então, esse paciente não vai ter uma perda tão importante de peso e talvez tenha um reganho mais precoce. Né? Já o bypass tem o fator de desabsorção, então acredito que nisso já ajuda a não ter esse reganho. Tem uma perda mais sustentada nesses pacientes. Entendi. E essa cirurgia, ela é feita pelo SUS também? Sim, o SUS faz, né? Faz tanto pelo SUS quanto pela parte de convênio particular. Né? O SUS hoje, poucos centros estão fazendo por videolaparoscopia, né? Porque existe muito aí a parte burocrática, a parte de material que custa mais caro, né, em relação à cirurgia aberta, e acabam fazendo mais aberta. Por vídeo, menos invasiva, recuperação mais rápida. Muito mais rápida a recuperação, menos dor, é muito melhor se a gente comparado com a cirurgia aberta. Né? Uhum. E para ter uma ideia ali dos dados que a gente estava falando, desse percentual de pacientes com obesidade, acesso à cirurgia pelo SUS, nós temos menos de 1%. Ah, pois é. Imagino, né? É o acesso para tudo, no SUS vai ser isso, né? E não, eu digo, imagino que a dificuldade é ser nessa média, demora, fila, aquela coisa, né? Então é muito, muito baixo o acesso. E o problema é o seguinte, imagino, né? Se nós falarmos em saúde, em sistema público de saúde, tem as complicações, né? Se o quadro vai se agravando com o avançar da idade, as doenças que chegam na carona, isso vai impactar em mais custo e mais tempo de internação depois, né? Exatamente, porque a obesidade ela vai acabar sendo central, né? Sim. Porque a obesidade, como inflamação sistêmica, ela é central para resistência à insulina, diabetes, hipertensão. E aí os custos, eles não são só da obesidade, eles são de um leque de condições que estão associadas. Né? E se tu pega e coloca na balança todas essas comorbidades, ainda coloca, vamos supor, cirurgia aberta, né? Que acaba fazendo pelo Demora mais tempo para a recuperação. Então fica em torno de 2 a 3 meses afastado. Dá muita hérnia incisional. Daí, ou seja, vai ter outra cirurgia na frente. No geral, fica mais absurdo. Tempo. Então, no final das contas, tu vai ver, é muito mais caro tu fazer do que se fosse por exemplo. Por que o racional, o óbvio não é feito muitas vezes, né? Semana retrasada, a gente estava discutindo aqui, né, no Dia do Coração, mais de 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil, né, doenças do coração. E se chegou no consenso aqui de que seria muito positivo, muito possível reduzir esses números se tivéssemos prevenção de baixíssimo custo, né? De estímulo à prática de atividade física, mudança de hábito, acompanhamento de tratamento. Puxa, isso é muito mais barato do que tu tratar depois internações hipercomplexas e tal, né? Com certeza, imagino que para a obesidade na mesma linha, né? A prevenção a gente já conseguiu evitar bastante custo futuro, só que daí não sei o porquê que não é feito isso, né? Que não sei qual que é a conta que fazem, que não querem talvez ter um gasto um pouco maior agora, num montante único, do que às vezes ficar tendo o mesmo gasto a longo prazo. O que a gente tem é gasto mesmo, não é investimento, né? É gasto exato, que é na ponta, né? A gente não investe num modelo, né? Tem dificuldade. É como se fosse um Ministério da Doença, não o Ministério da Saúde. Né? É mais ou menos isso, né? Bom, vamos fazer o seguinte, 13h27, Luiz Henrique na mesa de áudio, na central de gravações, Eduardo Macedo, a produção é da Vitória Botelho. Nós vamos agora para o intervalo e até já.
Aqui CBN Floripa e o Conversas Cruzadas. Estamos no YouTube, estamos no Facebook e no WhatsApp CBN 991813800. Obesidade mata, né? Obesidade é um negócio muito sério. E nós estamos com especialistas aqui. Foi dito que, por exemplo, né, Florianópolis está em 5º lugar entre as capitais, né, no quesito obesidade. Surpreendeu essa informação, trazida pela doutora Luísa Adler, que é médica endocrinologista e está aqui conosco, da mesma forma, colega, cirurgião bariátrico, doutor Nicolas Cruel, e o professor Rodrigo Delevati, que é de Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina. Ô, doutora Luísa, e tem uma turma aí que está achando que vai resolver todos os problemas com o Ozempic, né? Resolve mesmo ou não? Isso aí é uma pergunta muito comum, né? No consultório mesmo, a gente vê todo mundo vindo com esse intuito. Tá bem propagada essa ideia, né? Mas não é para todo mundo, tá? Tem indicação. Na verdade, o Ozempic foi desenvolvido para tratar diabetes tipo 2. Só que, infelizmente, no Brasil, tudo que é vendido sem receita, sem controle, acaba ficando... Uma vizinha comenta com outro que emagreceu, aí o outro vai lá, segue a dose dela. Tá acontecendo demais. Infelizmente, as pessoas têm os efeitos colaterais por esse uso indevido. Elas não sabem ajustar as doses, e aí começam os problemas. É quando surgem as reportagens, né? Da pessoa que foi parar na UTI porque usou Ozempic e por aí vai. Mas aí no caso, eu estou partindo do princípio aqui do uso com recomendação e indicação do médico, né? Mas não é o que acontece muito na prática, não, infelizmente. Pois é. Que coisa, hein? Mas Aí realmente é uma medicação muito eficaz, tá? Hoje em dia, se as pessoas usassem com indicação de tratamento para diabetes, mesmo e para obesidade também, em alguns casos a gente também utiliza, realmente a resposta é muito boa, muito eficaz, mas precisa ter indicação e ser usado pelas pessoas de forma correta. Agora, para obesidade exclusivamente, tem um Saxenda, que é da mesma família dele, mas que é desenvolvido para obesidade. Entendi. O professor Rodrigo, essa questão tem que ser tratada de forma integrada, né? Multidisciplinar, né? Sim. Acho que quando a gente fala em saúde, mas sobretudo em obesidade, que é uma doença super complexa, né? Eu acho que a gente precisa sempre olhar pro lado multiprofissional. E como eu estava conversando aqui com o nosso companheiro de hoje aqui, Dr. Nicolas, a gente estava conversando que seja cirurgia, seja medicação, ela vai ter um tempo, acho que é isso que é importante, né? Vai ter um tempo, e a gente vê lá as pessoas, elas que não mudaram o comportamento, elas, em determinado momento, elas voltam a estaca zero, e o que me preocupa é que a gente percebe elas voltando mais frustradas consigo mesmo, mais depressivas, elas vão perdendo a autoeficácia. Então, cada vez que tu tenta uma solução única, exclusiva, né, rápida, pensamento mágico, e que não consegue, é uma sensação de ineficácia consigo mesmo e nos próprios tratamentos que a pessoa vai meio que abandonando saúde. Então é muito difícil, né, porque se nesse tempo de várias idas e voltas se respeitasse talvez a lógica mais convencional de escutar os profissionais, fazer um processo gradual, né, pensar nos objetivos a médio e longo prazo, buscar ganhos mais factíveis, né, reais, ganhos pequenos, mas sólidos a cada 2, 3 meses, eu acho que a gente teria bem mais sucesso. Agora, doutora, como é que se lida quando o paciente ele chega no consultório com um pensamento mágico? Ele quer resolver para ontem. O primeiro passo é desmitificar isso. Então, igual foi colocado aqui agora, você tem que eu já falo mesmo, eu chego e corto logo o paciente. Se não mudar os hábitos de vida, a medicação tem que vir como um complemento, quando houve falha nas mudanças de hábito. E nisso a gente pensa em atividade física regular. A nossa meta de emagrecimento por atividade física, a gente é uma meta mais radical de 300 minutos por semana. E nesse caso, a gente gosta sempre de incluir atividade de força, resistência junto também. Obviamente que, assim, a gente começa de um processo gradual, né? Colocando, às vezes, uma atividade física mais tranquila, aeróbica e tudo mais. Mas eu sempre tento
pôr o paciente para pensar que se ele já mudou, encaminhar para o nutricionista, tem que ter um acompanhamento, tem que saber, tem que ter uma reeducação alimentar, e somente nos casos de falha de tratamento que a gente, realmente, nesse caso, a gente indica o uso de medicação. Mas se o paciente não mudou em nada o estilo de vida, quer usar medicação para resolver o problema, provavelmente depois do término, se for o caso dele parar, ele vai ter reganho, porque os hábitos continuam ruins. Então não adianta comer menos, porque, por exemplo, o Ozempic tirou o apetite, ele começou a comer menos e começar a comer com qualidades ruins. Não consumir proteína, não consumir fontes boas de nutrientes, isso vai gerar no final do tratamento uma frustração e provavelmente um reganho de peso. Doutor Nicolas, qual é o percentual, né, aproximado daquele paciente que faz cirurgia bariátrica e acaba tendo um efeito rebote, assim, não trazendo o resultado esperado? Então, eu falo do ponto de vista de emagrecimento. Se a gente for ver assim, em questão de 8, 10 anos, em torno de 20% vai ter esse reganho de peso. Claro que todos... Você fala ganho de peso, eu disse voltar aquilo que era antes? Voltar ao que era antes. Tá. Porque justamente, como a doutora falou, né, a parte alimentar, né, às vezes começa a fazer substituições de alimentos, começa a comer comidas mais calóricas, né, porque a pessoa às vezes não consegue comer. Né, fez a cirurgia, está há 10 anos, come pouquinho, só que o que come está substituindo, a gente começa a aumentar. Sedentarismo, volta aos velhos hábitos, né, volta à velha vida que tinha. Então isso tudo vai proporcionar ter esse reganho de peso. Então a gente não é porque tu vai fazer a cirurgia ou tu vai fazer um plano de emagrecimento, tu atingiu o teu objetivo, pronto, não preciso mais me cuidar. Então tem que estar sempre nesse cuidado, sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com nutricionista, todo mundo tem que estar junto, então não pode abandonar. Então acontece muito de chegar pacientes que passaram por cirurgias já faz 10, 15 anos, tiveram esse reganho e querem fazer a cirurgia revisional, querem fazer uma revisão, existe. Né? Mas se já está dando tamanho... Então, justamente, daí às vezes eu peço lá os exames, aí vem lá o estômago extremamente pequeno, a junção bem fechada, ou seja, não é da cirurgia. Não tem indicação. Não tem indicação. Aí eu falo para eles, a gente vai ter que voltar para a equipe, vamos ter que voltar com acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, atividades. É isso que vai fazer. Então a cirurgia, no caso, não vai resolver. Só que muitos não entendem, mas eu como tal, mas o que tu come? Aí a gente começa a ver onde que está o erro disso tudo. Olha só. Bom, agora 13 minutos para as 4 aqui, CBN Floripa e o Conversas Cruzadas. Daqui a pouco teremos o Redação CBN Floripa com o Anderson Silva. O que tem na universidade de programa de enfrentamento à obesidade, botar todo mundo para se mexer? O que temos lá? Bom, no Centro de Desportos, dentro das várias atividades de extensão para a comunidade, né, externa, a gente tem um programa chamado Move Mais, que é um programa de treinamento combinado, né, musculação e aeróbico, exclusivamente para pessoas com sobrepeso e obesidade, mas até no nosso grupo de pesquisa mesmo, nós temos algumas atividades. Eu destaco aqui as atividades aquáticas em posição vertical, né, porque a gente tem uma redução aí da carga de impacto, então facilita muito que as pessoas com obesidade realizem exercícios físicos com qualidade, sem dor, né? A gente tem visto uma aderência bem interessante, temos lá diversas pessoas com obesidade, com diabetes, que estão se sentindo muito satisfeitas, né, em realizar essas atividades. Imagina, e tá ao lado ali de profissionais altamente habilitados para isso. Sendo avaliados, né, que é importante, então sendo Também avaliados. Tem muita pesquisa acontecendo ali, né? Concomitante, isso é concomitante, eles estão... E é legal porque é um processo de educação permanente, porque está fazendo exercício, mas não é só para todo mundo, porque a gente aprende e a gente tem feito algo que acho que é importante, que não se fazia antes, que a gente está convidando colegas de outros cursos, então farmácia, nutrição, psicologia, e está tendo mais ou menos uma vez por mês, né, um café com saúde, então a gente tem perguntas, temas,
que a gente está fazendo rodas de conversa justamente... Eu queria saber o que tem nesse café aí, né? Não, o que tem de comida nesse café aí, né? Pão integral, café mesmo, chá e algumas coisas... Vai ter aquele bolinho com cobertor de chocolate. E os próprios participantes escolhem temas de interesse, como a gente está conversando, numa linguagem adequada. Então aparece lá, por que eu não consigo. Esse conhecimento acadêmico transversal, né? Ele é fundamental, né? Ele é fantástico. Disseminar não só para os nossos pares, né? Não só escrevendo um artigo, mas de uma forma mais popular. Que bacana, que bacana. Bom, vamos fazer o seguinte, Luiz Henrique tá aí? Cadê o Luiz Henrique? Tá na área? Bom, daqui a pouco então. Agora 11:45, agora é o seguinte, imagina que se tivesse mais vaga, vocês iam dobrar a capacidade, né? Com certeza. Com certeza. É isso aí. Ô, Luizão, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para aquele intervalo e, em instantes, a participação do ouvinte CBN sobre obesidade, WhatsApp CBN 991813800. Até já. Hoje nós estamos na companhia do Dr. Nicolas Cruel, que é cirurgião bariátrico, o professor Rodrigo Delevati, que é professor de Educação Física na UFSC, líder do grupo de pesquisa em exercício clínico na Universidade Federal, e a doutora Luísa Adler, que é médica endocrinologista. Participação do ouvinte por aqui, a turma perguntando, é legal. Vamos ver o que está chegando aqui. O Eduardo Samarone diz que não existe emagrecimento sem esforço. É isso, doutora? É isso mesmo? Olá. Não existe emagrecimento sem esforço, diz aqui o nosso ouvinte Eduardo Samarone. Perfeito, uma colocação maravilhosa, é exatamente isso. Aí, mas assim, a gente também tem que sempre individualizar, né? Ficou no mute ali, tem que tirar o mute talvez ali do microfone. Hein, professor, é isso? Não existe emagrecimento sem esforço? Passa pelos educadores físicos? Eu acho que dá para contextualizar. Eu concordo com o ouvinte, mas eu acho que não é um esforço só do indivíduo, é um esforço de todos nós. Eu concordo, mas eu contextualizo. É um esforço da pessoa em mudar hábitos, mas é um esforço da gente em também propor, né, uma possibilidades, e não um único caminho, um esforço das equipes de saúde, um esforço dos governos, é um esforço. Se 78% das pessoas estão acima do peso, a gente culpabilizar 78% que não tem esforço e os outros 22%, eu acho que é delicado. Errado, né? É isso, doutora. Vamos ver se está legal agora. Tá me ouvindo? Tem algum probleminha que a gente não tá ouvindo mais a doutora. Aqui o Alex Ascioli. O Alex Ascioli diz assim, se a obesidade é uma doença, os planos de saúde cobrem a cirurgia bariátrica? Cobrem, doutor? Cobrem sim, né, com indicação, com avaliação da equipe multidisciplinar. Né, os planos, eles, com IMC, com aquele índice de massa corporal, né, a partir de... tendo a indicação. De 35 já tem indicativo e os planos cobrem sim a cirurgia bariátrica. Você tem países e países, né, que lidam com essa questão... tanto na prevenção, como também nos rótulos dos produtos. Creio que nós avançamos, vou tentar uma terceira vez com a doutora, que a gente estava com um probleminha aqui, Luiz. Creio que avançamos bastante até na questão da rotulagem dos produtos, né? Cada vez estão mais ostensivos, né, na informação de que rico em sal, rico em açúcar, né? Rico não, mas o excesso de açúcar. A gente tem uma terminologia para apontar para o cidadão que está ali recebendo, né, a informação, está olhando o rótulo e diz, olha, aquilo ali tem muito açúcar, excesso de açúcar, acima do recomendado, enfim. Nesse aspecto, vamos tentar de novo com a doutora aqui. Avançamos na rotulagem, doutora? Tá me ouvindo? Agora sim. Certo. Então tá. Então, nessa questão da pergunta sobre o açúcar, né, nos alimentos, né? Certo. Hoje em dia a gente vê com muito aditivo, tá? E o açúcar às vezes vem mascarado com outros nomes nos alimentos também, né? Às vezes não é só o açúcar, mas a gente sempre tem que olhar os xaropes e por aí vai, porque às vezes ele vem mascarado. E também a ordem que ele aparece, tá? Nos alimentos, por exemplo, você pega um pão integral, às vezes se o açúcar vier como primeiro ou segundo componente, é muito pior do que se ele vier lá no final da listagem. Então, até a ordem é importante para o paciente começar a ver o que é melhor, o que é pior na hora de escolher, né? Isso é legal, interessante, eu desconhecia isso. Então é o seguinte, uma dica é a questão da ordem, né? Então tem regra que a ordem é pela quantidade também, pelo que a senhora está dizendo. Tá, e ele vem mascarado de que forma? Com que outro nome? Então, por exemplo, o açúcar, às vezes,
vai vindo assim, xarope de milho, outros nomes, entendeu? Que pode vir no alimento. A gente vê muito também adição em whey, suplementação, tá? Então, a gente vê, às vezes, esses nomes mascarados aí. Então, a gente sempre tem que ver o que pode ser, o que tem de aditivo, o que tem de corante, tá? Então, sempre é bom avaliar. E, doutora, a senhora tem percebido no consultório cada vez mais problema de obesidade infantil, também em adolescentes? Com certeza. Então, assim, a obesidade infantil é um problema de saúde pública, né? Começa desde cedo, mas hoje as políticas da escola já estão bem melhores, né? Eles abordam lanches mais saudáveis. O que eu vejo muito importante quanto a isso é o pessoal deixar as crianças repetirem as refeições. É um problema que eu tenho. A refeição é mais saudável, mas eles autorizam, às vezes, a criança ir mais de uma vez para a fila, repetir aquela refeição, e acaba realmente aumentando a quantidade de calorias que ele poder ingerir, a criança poder ingerir. Bom, eu queria agradecer muito a presença aqui conosco de todos os nossos convidados. A doutora Luísa, obrigado, doutora. Um bom restinho de feriado para a senhora aí. Muito obrigada. Valeu. Também nossos colegas aqui no estúdio, doutor Nicolas. Doutor, obrigado pela gentileza. Muito importante os esclarecimentos, né? Explicar para a população que não é assim pensamento mágico, não é para todo mundo, que tem uma indicação, né, da cirurgia bariátrica, tem uma indicação clínica, técnica, né? Mas e que precisa de uma ação interdisciplinar, né, para tratar desse assunto. Sim, o que a gente tem que entender justamente é isso, né? Que a obesidade é doença, tem tratamento, a cirurgia é uma das formas de tratamento também, e, claro, tem que passar por equipe, por avaliação, para a gente poder combater essa obesidade. Maravilha. Professor Rodrigo, obrigado aí pela gentileza, muito bacana em falar daquilo que está acontecendo na Universidade Federal e do conhecimento científico a respeito da atividade física. Obrigado. Eu que agradeço. Agora 4h01, na sequência chegando o repórter CBN, nós voltaremos amanhã aqui na CBN Floripa e o Conversas Cruzadas. Bom finalzinho de feriado para você. Um abraço, tchau!